Boa noite a todos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus se faça presente em nossos corações nesta noite. Para darmos início às reflexões de hoje, o explanador da noite trouxe uma mensagem que está contida no livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier, psicografia por espíritos diversos. Mensagem intitulada Os Outros, capítulo 13, item 13. Dizes trazer o deserto no coração, entretanto, pensa nos outros. Muitos pisam teus passos, procurando-te as mãos no grande vazio. Pare um pouco e perceber-lhes-ás a presença nas sombras da retaguarda. Enquanto gritas a própria solidão, compreenderás que a voz deles está morrendo na garganta em longos gemidos. Volta-te e vê. Compara os teus braços robustos com os ossos descarnados que ainda lhes servem de suporte às mãos tristes em que os dedos mirrados são espinhos de dor. Enxuga o teu pranto e observa os olhos fatigados que te contemplam. Falam-te da história de esperança e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração. Referem-se ao frio constante do lar perdido e à agonia da romagem nas trevas. Para e compadece-te, deixa que respirem, mesmo que por um momento só, no calor de teu hálito. Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente caída na terra que o arado martirizou? A beleza de um minuto nos ensina, muitas vezes, a povoar de alegria e de luz a existência inteira. Diz antiga lenda que uma gota de chuva caiu sobre o oceano que a tormenta encapelara e, aflita, perguntou: Deus de bondade, que farei sozinha neste abismo estarrecedor? O pai não lhe respondeu, mas, tempos depois, a gota singela era retirada do mar, convertida numa pérola para adornar a coroa de um rei. Dá também algo de ti aos que bracejam no torvelinho do sofrimento e, mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor aos que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá, cristalina e luminescente, na direção dos céus, para enfeitar a glória de Deus. Mei. Que nós possamos então, a partir desse momento, fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos e elevando o nosso pensamento em gratidão a Deus, nosso Pai, e ao nosso amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos a Ti, Senhor, que esteja presente conosco hoje. Vós mesmo, Senhor, que nos dissestes que aonde 2 ou mais estivessem reunidos em Seu nome, ali você estaria. Te pedimos, Senhor, que permita aos nossos irmãos benfeitores do plano espiritual que possam se fazer conosco presente nessa noite, a fim de acalmar o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a fim de que possamos juntos aprender um pouco mais acerca de Teus ensinamentos, Senhor. Abençoa também o expositor da noite, o Franklin, que estará trazendo para nós hoje reflexões acerca de Teu Santo Evangelho, Senhor. Permanece conosco, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nessa noite nós iremos abordar o capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, em especial o item 13, intitulado A Indulgência. Nesse item é uma mensagem trazida por Cáritas no ano de 1861, na cidade de Lyon, na França. Então eu gostaria de compartilhar com vocês essa linda mensagem
para que logo após nós possamos reflexionar acerca do conteúdo e do que essa mensagem ela nos provoca em nós, na nossa transformação, no nosso dia a dia, através dessa mensagem que nada mais é do que um convite à caridade, à prática da verdadeira caridade. Então a mensagem começa da seguinte forma: chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei esta manhã o meu giro habitual e com um coração amargurado venho vos dizer: ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. E eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril, insuficiente alimentação. Alhures, vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com um coração túmido de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados, em cuja choupana falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Então, meus irmãos, essa mensagem nos trazida por Caritas é um convite, é uma forma de que nós possamos despertar a nossa consciência para a verdadeira prática da caridade. Hoje, nos dias atuais, o significado da palavra beneficência é traduzido pela palavra caridade. Então, é através da caridade, da verdadeira caridade, que nós conseguiremos nos aproximar de Deus. A caridade, ela nada mais é do que uma carícia, um afeto,
um sorriso, um abraço, nada mais é do que uma boa ação feita a outrem. Mas essa ação, ela tem que partir do nosso coração. Ela tem que exprimir o que de melhor nós temos em nós, no nosso interior, no nosso coração. Nós, enquanto espíritas, precisamos propagar a caridade em todos os meios, de todas as formas. Nós necessitamos ser um exemplo para os nossos, para os que nos seguem, para os que nos observam. A caridade, muitas vezes, quando se pronuncia a palavra caridade, logo se vem em mente a questão do financeiro, do dinheiro. E a doutrina espírita e o próprio significado da palavra caridade, ela nos vem trazer que a caridade ela pode ser praticada por todos, indistintamente. Seja o rico, seja o menos rico, todos nós temos condições e somos chamados a todo momento a praticar, a colocar essa ação através das nossas atitudes para o nosso irmão, que neste momento da sua reencarnação, está necessitado. Quem de nós nunca observou uma mãe que trabalha arduamente para colocar a comida na sua mesa, ou um pai? Quem nunca viu pessoas mendigando o mínimo para que elas possam sobreviver? Nós precisamos ser bons, e nós só seremos bons quando nós praticarmos a caridade. Nós temos que dar uma ênfase muito grande para essa palavra, porque se nós queremos chegar até Deus, se nós queremos nos tornar espíritos melhores, nós temos que fazer uso dessa palavra que é a caridade. Ela é a chave que nos vai conduzir para os céus, mas não é esse céu contemplativo, é o céu do dever cumprido, é o céu da consciência tranquila, é o céu da paz interior. Nós só conseguiremos ter a paz interior quando todos nós irmãos estivermos juntos, unidos, tendo os mesmos direitos, tendo os mesmos deveres, tendo as mesmas oportunidades. Não tem como nós sermos felizes ou alcançarmos a felicidade se nós olharmos para o lado e observarmos que temos irmãos passando fome, passando sede, passando frio, muitas vezes carente de alguém que os dê atenção, que os dê afeto, que os transmita um sorriso, um abraço fraterno. Mesmo nesses tempos de pandemia, nós podemos, através do nosso sorriso, aconchegar ao irmão, conversar com o irmão que muitas vezes está sedento de alguém que possa ouvi-lo, de alguém que possa atender às suas expectativas, aos seus anseios, aos seus medos. Nós precisamos regaçar as nossas mangas e irmos ao encontro desses irmãos que necessitam desse gesto tão fraterno que é a prática da caridade. Mas nós podemos nos perguntar também, será que eu, indivíduo, consigo transformar o mundo através da prática da minha caridade para com o outro? E muitas vezes nós podemos chegar à resposta que não, que nós não conseguiremos transformar o mundo individualmente, mas nós podemos sim, individualmente, transformar o mundo de quem nos cerca, de quem está próximo a nós. E nós fazendo essa pequena ação, essa pequena atitude, nós vamos estar fazendo a nossa parte para uma transformação de um mundo melhor, de um mundo em que todos possam ser felizes, de um mundo em que não existam tantas dores, tanto sofrimento, tantas mágoas. Como foi dito, a caridade ela não necessita de dinheiro. Então, todos nós estamos aptos a praticar a caridade. Seja essa caridade dentro do nosso lar, do nosso trabalho. Essa caridade também pode ser para conosco. Nós precisamos estar bem, precisamos estar felizes para que nós, através do nosso exemplo, a gente consiga tocar o nosso irmão. Nós consigamos trazê-lo
para o caminho do bem, nós consigamos e podemos ajudá-lo a ter uma vida melhor, a ter uma condição profissional melhor, a ser aceito e respeitado pela sociedade, mas principalmente fazer com que esse irmão ele se sinta parte dessa sociedade, parte desse grupo, parte dessa família. Nós todos, independente da situação em que estamos, todos somos irmãos. E como irmãos, nós precisamos ajudar uns aos outros. A mensagem, ela nos traz, ela nos toca profundamente quando ela nos diz que ela está ali, estendendo a mão para que nós possamos fazer a caridade. E ela também nos deixa um exemplo muito bom de que todos podemos praticar a caridade. A caridade, ela, quando praticada puramente, ela nos engrandece, ela nos enobrece. O Espírito da Verdade, na mensagem que o Giovanni leu há pouco, na mensagem intitulada Os Outros, no primeiro parágrafo, ele nos traz uma reflexão muito forte. E ela diz respeito a nós enquanto pais, enquanto mães, enquanto irmãos, tios, enquanto profissionais. Ela nos faz refletir de que nós somos exemplos para as pessoas que estão atrás de nós. Nós somos exemplos para muitas pessoas. Elas se espelham em nós, nas nossas atitudes, para terem a sua forma de ver o mundo, a sua forma de acreditar nas coisas. Então, se nós somos bons pais, bons espíritas, aquelas pessoas que estão vindo ali atrás de nós, elas vão observar e vão notar que nós agimos, que nós pensamos, que nós respeitamos as pessoas de forma diferente. Todos nós somos pessoas que têm alguém que nos observam e que nos olham o exemplo através das nossas atitudes. Então, o parágrafo diz o seguinte: dizes trazer o deserto no coração, entretanto, pensa nos outros. Por mais difícil que seja a nossa vida, por mais difícil que seja a nossa caminhada, nossa jornada, certamente nós teremos irmãos que estarão em situações bem piores que as nossas. Muitos, eles pisam os nossos rastros. O que isso quer dizer? Que muitos seguem o nosso caminho, seguem o nosso exemplo. Então, se nós ouvirmos uma música de qualidade, a gente vai estar passando um exemplo bom. Se nós lemos um bom livro, um livro que nos traz conhecimentos sadios, aquela pessoa vai olhar, vai observar e também vai buscar ler livros saudáveis, livros que confortem o seu coração, que amenizem as suas dores. Se uma mãe, através do diálogo, ela consegue conversar com os seus filhos, ela está dando um bom exemplo para os seus filhos. Um pai que, ao invés de partir pelas vias da violência, ele senta com o seu filho, ele conversa, ele tenta dialogar, ele está dando um bom exemplo. Um bom profissional, um bom professor, que ele procura ajudar os seus alunos, sempre os tratando com respeito, um bom médico, um bom advogado, enfim. E nós, enquanto cristãos, nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos mostrar que as dores, elas são passageiras, que aquela situação de pobreza, de miséria, aquela situação de dor, de desespero, tudo é passageiro. Que nós temos que aprender a suportar com resignação, com fé, de que aquele momento vai passar. E o principal, que se eu estiver enfrentando um momento difícil da minha vida, que eu tenha alguém que vai me estender a mão, que vai me ajudar a levantar no momento que eu estiver caído, no momento que eu estiver me sentindo destruído, que vai fazer com que eu recorde que nós somos filhos de um Pai, que é bondade, que é amor, que é sabedoria e principalmente que é justo. Então, todos nós temos capacidade para nos melhorarmos. Todos nós, indistintamente. Nós só precisamos fazer com que essa caridade, com que essa benevolência, ela aflore do nosso interior. É de dentro para fora. Quando nós ajudamos, sem que a mão esquerda saiba o que fez a direita, é essa caridade que tem sentido. É essa caridade que é importante aos olhos de Deus.
Não adianta nós praticarmos a caridade com vistas a algum objetivo que não seja a prática do amor, a prática da fé, do carinho. Nós precisamos ajudar sinceramente, despretensiosamente. É isso que agrada aos olhos de Deus. Nós precisamos parar e perceber que nós temos irmãos que ainda se encontram na sombra, que ainda se encontram na retaguarda, e refletirmos: será que eu estou reclamando demais? Será que eu não estou fazendo a minha parte? Será que muitas vezes eu estou esperando que outrem faça aquilo que cabe a mim fazer? Será que aquele irmão que está sofrendo, ele pode ter esse tempo de espera para que eu desperte para as realidades espirituais, para que eu compreenda que o momento de trabalhar, de mostrar serviço é agora? Então nós podemos a partir de hoje, através dessa reflexão, que é uma reflexão simples, mas pura de coração, nos colocarmos à disposição. Nós precisamos estar disponíveis para o nosso irmão. E quando nós compreendemos que o seu valor está nas pequenas atitudes, e que as pequenas atitudes é que fazem com que o nosso planeta evolua, com que nós passamos a amar o nosso próximo, a respeitar o nosso próximo, a olhar o lado positivo de todas as situações. É isso que a doutrina espírita nos proporciona, nos promove. É para isso que a doutrina espírita ela nos chegou, trazida pela espiritualidade, pelos espíritos superiores, para que nós compreendamos que não estamos sozinhos, que não estamos abandonados, que tem um Deus que nos ama, que nós precisamos ter fé, que nós precisamos suportar com resiliência todas as atitudes, todas as situações que nos se apresentam a nós, tudo o que nos acontece de bom ou de ruim é para o nosso crescimento, é para o nosso enobrecimento espiritual. Então nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades e fazer dessas oportunidades grandes transformações, que nós possamos ter os nossos olhos brilhando para o nosso irmão, que o nosso sorriso seja grande quando nós olhamos para o nosso irmão, que nós possamos estender a mão para os irmãos que necessitam. E o principal, que nós temos que começar isso hoje, que nós precisamos trabalhar hoje, porque talvez amanhã nós não tenhamos mais essa oportunidade. E é importante também que compreendamos que se hoje o irmão está necessitado, amanhã talvez o necessitado serei eu. E eu gostaria muito, se necessitado, que alguém me estendesse a mão. Então, façai aos outros aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Essa é a prática da caridade. Então, eu gostaria de terminar essa explanação, que foi simples, mas foi feita de coração, com um convite. Um convite a você que está me ouvindo, que está me assistindo, para que juntos nós possamos olhar para o nosso lado e possamos dar um pouco de nós para aqueles que necessitam. Que nós nos amemos mais e que nós possamos também amar mais a quem nos cerca, a quem faz parte da nossa vida, direta ou indiretamente, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que Deus abençoe a todos nós. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que dê um like, aí, dê uma curtida, compartilhe, para que mais pessoas possam estar assistindo esses vídeos, que possam estar conhecendo um pouco mais a respeito da doutrina espírita, que é uma doutrina iluminativa de corações, de consciências. Desejo a todos que fiquem em paz, que tenham uma boa semana e que Deus continue abençoando a todos nós. Que assim seja. Que possamos então nos dirigir para a prece final, fechando mais uma vez os nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus, em gratidão. Obrigado, Senhor meu Deus, e obrigado a Ti, nosso amado Mestre Jesus, que nos convida mais uma vez a refletirmos acerca da caridade. Que o Senhor abençoe os nossos passos, abençoe os nossos corações, e quando nós nos depararmos em situações onde a caridade nos convide a agir, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, a fim de que nós possamos seguir os seus ensinamentos, Senhor, e que possamos fazer desse mundo um lugar melhor.
Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.